Muito bem, vamos lá. Nós estamos em junho de 1861, a gente está analisando a comunicação da senhora Anassis Gordon, ou Anassis Gordon. Ela faleceu em novembro de 60, então, portanto, 6 meses antes dessa evocação. Nós começamos a trabalhar com esse texto aqui semana passada. Ela vinha de uma família de trabalhadores de Minas, de carvão, perto de Saint-Étienne. Ela relata ali nessa primeira parte que ela era feliz como espírito, né? Vocês devem se lembrar, né? Que ela colocou lá que sou feliz, espero, atendo e amo. Né? Então, ela estava aguardando ali. Ela também relata que ela esperava se tornar puro espírito, né? Como os mensageiros celestes que a deslumbravam. Então, ela já demonstrou, a gente falou um pouco sobre isso também, ela demonstrou ser um espírito já um pouco mais evoluído, né? E que tinha contato. Ela deixou claro ali que ela tinha contato com espíritos muito iluminados, tanto é que ela tinha o desejo de conseguir essa iluminação também. Aí nós vamos começar na pergunta de número 7. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Deixa eu só subir aqui, Soraya. Você lê para nós, por favor? Claro. Vamos lá. Vedes vosso cunhado, falecido há algum tempo e que evocamos no ano passado? Eu o vi quando cheguei entre os espíritos. Agora não o vejo mais. Por que não o vedes mais? Nada sei a respeito. Vossos parentes podem fazer algo que vos seja agradável? Deixa eu Podem. subir aqui, Soraya, só um minutinho. Tá, já. Aí, pronto. Podem. Esses entes queridos não mais me entristecer. Podem esses entes queridos não mais me entristecer à vista de seus pesares, pois sabem que não estou perdida para eles. Que minha lembrança lhes seja suave, leve e perfumada em sua memória. Passei como uma flor e nada de triste deve subsistir de minha rápida passagem. De onde vem nossa linguagem tão poética e tão pouco condizente com a posição que tinhas na terra? De onde vem vossa, né? É porque minha alma é que fala. Sim, eu tinha conhecimentos adquiridos e muitas vezes Deus permite que espíritos delicados se encarnem entre os mais rudes homens, para lhes fazer pressentir as delicadezas que conquistarão e compreenderão mais tarde. Observação. Sem essa explicação tão lógica e tão conforme a solicitude de Deus por suas criaturas, dificilmente nos daríamos conta do que, à primeira vista, poderia parecer uma anomalia. Com efeito, que de mais gracioso e poético que a linguagem do espírito dessa jovem senhora, educada em meio aos mais rudes trabalhos? A contrapartida se vê muitas vezes. São espíritos inferiores, encarnados entre homens mais adiantados, mas com o objetivo oposto. É em favor de seu próprio adiantamento que Deus os põe em contato com um mundo esclarecido e algumas vezes também para servirem de prova a esse mesmo mundo. Que outra filosofia pode resolver tais problemas? Muito bem. Então já começa bem aí essa comunicação. Aqui tem uma coisa, a gente vai vendo, vai estudando, agora que a gente está se detendo em estudar essas comunicações aqui mais de ordem, de forma sequencial, a gente vai vendo que algumas coisas vão se repetindo, né? O tempo inteiro a gente vai vendo espíritos diferentes falando mais ou menos a mesma coisa sobre certos assuntos. Aliás, isso era proposital, Kardec até colocava essas perguntas mais ou menos organizadas e repetia muitas vezes as perguntas para vários espíritos, justamente para fazer essa confirmação dessas teorias, daquilo que ele havia construído, né, nessa compilação da doutrina espírita. A gente estava aqui no começo ainda, né? Estamos em 61 aqui, então estava meio que no começo da história, que tinha começado lá em 57 com o Livro dos Espíritos. Mas na pergunta número 9 ali, quando eles colocam se tinha alguma coisa que os parentes podiam fazer,
esse espírito vem falar o que outros já tinham falado, né? Que ela coloca aqui, ó, que eles não mais me entristecessem à vista de seus pesares. Então, quer dizer, ela se entristecia quando eles ficavam pesarosos além da conta. Então, isso vários espíritos já falavam isso. Então, nós vimos mãe falando, a filha falando para a mãe, filho falando para o pai. Essa história, assim, é recorrente. A gente vai ver isso ao longo da revista inteira. Vários espíritos chegam e fazem essa colocação, essa reclamação a respeito da situação deles no plano espiritual, em vista dos sofrimentos e da revolta daqueles que ficaram. E aí ela usa uma linguagem poética, que ele vai citar depois ali, né? Vai dizer lá, ó, que minha lembrança seja suave, leve e perfumada em sua memória. Então não é que eles querem que a gente os esqueça, muito pelo contrário. Porque outra coisa recorrente que tem é o prazer que eles sentem em ser lembrados e, sobretudo, ser lembrados com uma prece, com gratidão, né? Então, porque às vezes você fala assim, então não é para ficar pensando no espírito, senão vai perturbar ele lá. Não, não é isso, é o contrário. Eles gostam muito quando as pessoas se lembram deles, mas isso tem que ser desse jeito que ela falou aqui, né? Uma lembrança suave, leve e perfumada na sua memória, de agradecimento, né? De gratidão por ter tido aquela companhia, de gratidão por ter aquele laço. E isso faz muito bem para esses espíritos, né? Isso, quando a gente faz uma prece, também eles vêm e fazem essa colocação de que aquela prece os tocou e fez muito bem para eles ali. Aí ela fala que passou como uma flor, então ela teve uma existência até relativamente curta, né? Então ela usa ainda nessa linguagem poética essa metáfora da flor, porque a flor é uma coisa muito rápida, né? Ela é muito bela e muito rápida. Então ela vem, ela forma o botão, ela abre e daí a pouquinho ela morre, né? Mas ela, sem que antes tenha deixado a sua beleza e o seu perfume, né? Incomparáveis. Você pode pegar a planta inteira, mas o que chama atenção, o que vai marcar na nossa mente é justamente a flor com o seu perfume e a sua beleza. E ela traz aqui poeticamente essa informação, né? Aí, para não perdendo tempo, Kardec coloca lá, ó, mas de onde vem essa linguagem tão poética, né, e tão pouco condizente com a condição que tinhas na Terra? Olha que interessante. Lembra, no começo, na semana passada, a primeira coisa que Kardec coloca quando ele apresenta o espírito que ele ia evocar, ele vai falar que ela tinha sido criada numa família de mineiros de carvão, mineradores de carvão, né? Então, por que ele vai dizer isso? Porque esses mineradores, eles não tinham nenhum conhecimento, nem nenhuma cultura mais avançada. Eles eram seres rudes, e ela foi criada no meio daquele ambiente, né, sem escolaridade, rude, que ele vai citar um pouco depois ali. E aí o Espírito vai dizer ali, né? É que quem fala é a minha alma. Eu trazia conhecimentos adquiridos em outras existências. Olha que interessante aqui. E aí ela conclui, né? Deus permite que os espíritos dedicados se encarnem entre os mais rudes homens para fazer-lhes pressentir as delicadezas que conquistarão e compreenderão mais tarde. Então ela continua com essa linguagem um pouco mais poética, mas não menos profunda, né? Falando que esse conhecimento que ela traz agora, de fato, estava amortecido, né? Pelo que ela trazia. Ela trazia no espírito, mas na hora que ela vai fazer aquela expressão, enquanto um ser humano, ela tem a limitação do corpo físico dela e a limitação do ambiente. Então, por mais evoluído que seja o espírito, tem algumas coisas que ele depende do ambiente para fazer, né? Não dá para ele fazer sozinho. A gente vê alguns virtuosos aí, por exemplo, a pessoa que nunca teve aula de música, não veio num ambiente de música, de repente ele pega um piano, pega um violão e sai tocando. Então é um conhecimento que ele traz do espírito, né? Mas aí ele está tendo, nesse momento, algum tipo de lembrança, né, daqueles conhecimentos anteriores. Nesse caso aqui, como é uma coisa de um desenvolvimento intelectual, ela precisava do meio ali para poder fazer com que ela pudesse expressar esse tipo de conhecimento que ela trazia no espírito. E ela já veio para isso, né? Ela tinha esse grau de conhecimento, mas ela não tinha a teoria para poder expressar naquela existência. Aí Kardec, na sua observação aqui, vai dizer lá, a respeito ainda dessa linguagem poética dela, né, que ela tinha sido educada entre os mais rudes trabalhadores, e aí ele vai falar que a contrapartida desses espíritos virem no meio desse ambiente mais rude ali, né, são o objetivo ali, ele coloca 2, né, o próprio adiantamento e a prova, né, que nesse mundo tem outras coisas, outras filosofias. Então a gente fica observando aqui, né? Às vezes o espírito é mais evoluído, nós também falamos disso na semana passada, a gente vai evoluindo em uma linha, em uma vertente.
E às vezes a gente voltando para outros ambientes, nós vamos deixar adormecido aquelas nossas especialidades, aquelas nossas predileções, para poder exercitar outras. Né? Porque o espírito puro, ele é um espírito que ele já tem todo o conhecimento. Então, a gente tem que passar por várias áreas. Então, nós vimos semana passada aquele espírito que tinha a predileção por matemática. Né? Vocês lembram? Então, ele fazia os cálculos lá, né? Ele nem era um matemático, mas ele estava sempre envolvido em números. Ele sempre, nas encarnações dele, ele tinha duas características. Uma era de ser médium e a outra era de trabalhar com números. Não era a predileção dele, era a especialização dele ali. E aqui nesse caso que ele está dizendo, às vezes você vai vir num outro ambiente muito diferente daquele que favorece a sua especialização, para que você exercite outras habilidades, né? Então, por exemplo, se eu sou um músico, né, um espírito que vem de famílias de músicos lá e tem aquela situação muito natural, né, de me tornar músico. Se eu cair numa família que não tem ninguém e que, de repente, eu sou forçado a seguir outros caminhos, eu vou naquela existência exercer menos essa minha predileção e vou desenvolver novas habilidades. E também aqui essa outra parte que ele vai falar, porque ele falou em duas, uma é para o desenvolvimento do próprio espírito ali, podendo trabalhar no meio daqueles seres com habilidades e possibilidades tão diferentes, a outra é ajudar esses indivíduos na sua evolução. Né? Então, ainda que a gente não esteja falando aqui em grandes missões, né, ele está falando de um movimento de trânsito entre os graus evolutivos menor do que o que a gente entende como missão. Né? A gente pensa em missão, a gente vai falar um espírito da segunda ordem que vem para fazer alguma coisa muito marcante naquela coletividade. Aqui ele está mostrando para nós que esses degraus, né, mais curtos, eles existem o tempo inteiro. Então, a gente tem pessoas que estão mais evoluídas ali, vamos pensar na terceira ordem mesmo. Então, terceira ordem como aqueles degraus, né, largos, que a gente já falou, que é uma expressão que o Cosme Massi usa. Então, você está lá na frente no degrau, e aí você, de repente, vem encarnar com indivíduos que estão mais atrasados. Né? E aí, você, além de você aprender outras habilidades, você vai acelerar o processo evolutivo daqueles que estão ainda sem essa condição. Então, é como se a gente andasse aí um pegando na mão do outro e ajudando a caminhar, né? Ajudando a caminhar mais rápido. Então, achei bem interessante esse começo aqui dessa comunicação. Comentários? De cada vez, gente, por favor. Ô, Mário, só um apontamento até sobre a escala espírita. É interessante a gente sempre destacar que, apesar de ela não ser absoluta, né, como o próprio Kardec coloca, e toda essa questão da gente saber, se a gente é da terceira ordem, etc., e se buscar ali, né, na própria escala espírita a nós mesmos ou aos espíritos que temos contato, é interessante a gente saber que por a gente ainda estar na terceira ordem, não significa que a gente só tem características de terceira ordem. A gente já tem alguns pontos que estão ali na segunda ordem, né? Então não é necessariamente, não é igual um jogo, né? Você está ali completamente numa fase e você não passa para a segunda. Não. Tem uns pontos que já estão ali um pouco mais desenvolvidos, outros que a gente ainda tem para desenvolver. Então, não é porque a gente é da terceira ordem que tudo que a gente faz é da terceira ordem. Então, a gente já tem ações que são, sim, virtuosas, já temos características de bons espíritos. Mas aí vai depender, né? Aos poucos a gente vai evoluir nesse sentido e até que se passe tudo de uma vez e assim gradativamente, né? A gente não está só numa ordem, por assim dizer, até porque, como eu disse, o Kardec deixa claro, né? Não é uma escala absoluta. É uma distinção que os próprios espíritos se servem para entender um pouco melhor essa questão da evolução, mas não é absoluto. É bem legal a sua colocação, Vitor. Kardec até usa uma figura de linguagem bem interessante aí para falar sobre isso, que ele fala do arco-íris, vocês lembram? Ele fala que a passagem de uma ordem para outra é como se a gente estivesse olhando as cores do arco-íris. Elas não mudam de uma cor para outra abruptamente, né? Elas vão se misturando. Então, você olha uma cor, daí você vê ela vai mudando para outra, daí ela define a outra, então elas vão se sobrepondo. Ele usa essa forma para explicar para nós como é que é essa sobreposição de características de uma ordem para outra. Muito bem colocado. Então, por exemplo, a gente está na terceira ordem. Por que nós sabemos que nós estamos na terceira ordem? Porque quando ele destaca, isso é lógico, na classificação que Kardec colocou, é a que a gente usa enquanto espíritas, né? Mas quando ele destaca lá da segunda ordem,
a gente se coloca na terceira mais por termos imperfeições que o da segunda ordem não teria, do que propriamente por termos virtudes que o da segunda ordem teria. Entenderam? Então, por exemplo, o espírito da segunda ordem não tem as paixões humanas. Ele não tem mais ódio, rancor, inveja, ciúme, ele não tem isso. Né? Então, se a gente olhar para nós vamos enxergar ainda, em maior ou menor grau, essas imperfeições. E aí a gente já se posiciona, né, na terceira ordem ali. Mas aí dentro da terceira ordem tem todo esse espaço desse degrau, e à medida em que a gente vai se aproximando da segunda ordem, acontece justamente o que o Vitor bem lembrou aqui, que é você começar a apresentar mais características da segunda ordem e menos da terceira. Né? O grande ponto disso aí, se a gente for analisar friamente, é o distanciamento da matéria, o distanciamento dos instintos, é o distanciamento do animal. Né? Então, quanto mais a gente se afasta dos instintos animais, ali, do apego à matéria, essa coisa toda, mais a gente está subindo na evolução espiritual. Né? E a gente usa como régua, como medida, a escala espírita, né, em que pese que Kardec deixou muito claro que ela não era perfeita, não era definitiva, né, ela era apenas um ponto de referência para nós. Mas muito bem colocado aí. E essa história das cores do arco-íris são bem interessantes. Aí o Vitor colocou lá para nós. Aliás, essa classificação não tem nada de absoluto. Cada categoria só oferece um caráter marcante no seu conjunto, mas de um a outro grau a nuance se apaga, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou ainda como nos vários períodos da vida. Então está lá nas instruções práticas sobre as manifestações espíritas, a escala espírita. Beleza? Seguindo? Mais um tiquinho. Vamos lá. Estava sem microfone. Evocação do senhor Godon, filho mais velho, já evocado em 1860. Eis-me aqui. Lembrai-vos de que já fostes chamado por mim? Sim, perfeitamente. Como é que vossa cunhada não nos vê mais? Ela elevou-se. Observação. A esta pergunta, ela tinha respondido: nada sei a respeito, sem dúvida por modéstia. Agora a coisa se explica. De uma natureza superior, ela pertence a uma ordem mais elevada, enquanto ele ainda está retido na terra. Seguem caminhos diferentes. Quais foram as vossas ocupações desde aquela época? Eu progredi na via dos conhecimentos, ouvindo as instruções de nossos guias. Por favor, peço-vos uma comunicação para vosso pai, que ficará feliz por isso. Caro pai, não julgues perdidos os teus filhos, e não sofras vendo vazios os seus lugares. Eu também espero e não tenho a menor impaciência, pois sei que os dias que se escoam são outros tantos degraus vencidos, que nos aproximam um do outro. Ser grave e recolhido, mas não triste, porque a tristeza é uma censura muda dirigida a Deus, que deseja ser louvado em suas obras. Aliás, por que sofrer nesta vida triste, onde tudo se apaga, salvo o bem ou o mal que realizamos? Caro pai, coragem e confiança. Observação. A primeira vocação deste rapaz era marcada pelos mesmos sentimentos de piedade filial e de elevação. Tinha sido imensa consolação para os pais, que não podiam suportar a sua perda. Compreende-se que assim deveria ter sido com a da jovem senhora. Muito bem. Então, interessante aqui, porque eles fazem a pergunta ali sobre o cunhado dela, né? Vamos lembrar que foi o pai desse rapaz aqui que pediu para evocar a nora dele. E eles já tinham evocado o filho dele. Ele perdeu o filho e perdeu a nora. E aí eles perguntaram sobre o cunhado, ela falou que viu ele uma vez, depois não viu mais. Ele perguntou por que, ela disse que não. E aí eles vão perguntar para o próprio espírito, né? Por que você não vê mais sua cunhada ali? Por que vocês não se veem mais? E aí ele é taxativo, ela se elevou. Então, eles se viram ali, né, depois do desencarne dela, depois ela se elevou, foi fazer outras coisas mais avançadas ali, e ele ficou. E aí Kardec coloca aqui que ela
ela disse isso aí por modéstia, né? Porque ela sabia que ela tinha se elevado e ele ficado, mas ela não quis expor o cunhado a essa situação e nem tampouco a ela, né? Dizendo que ela seria mais elevada. Então, isso aqui é uma característica que ele coloca aqui, é uma das características, né? Explica lá uma natureza superior nela, né? Em não ter exposto a essa situação. Se não é eles terem evocado o espírito do cunhado para falar, eles iam ficar sem saber, né? Se ela estava mais evoluída do que ele. E aí, já tinham evocado o rapaz ali, perguntando o que ele estava fazendo lá, desde que ele havia desencarnado. E aí é outra resposta extremamente recorrente dos espíritos aqui que se comunicam, sobretudo na revista. Né? Ele colocou lá, eu progredi na via dos conhecimentos, ouvindo as instruções de nossos guias. Então, essa é uma ocupação que a gente vê que os espíritos, né, erraticidade, têm muito comumente. Muito comumente. Né? Então, é claro que aqueles que estão em perturbação, aqueles que estão muito ligados à matéria, às vezes eles vão até ficar de uma encarnação a outra muito tempo vagando pela Terra, que é uma grande multidão que fica aqui à nossa volta, interessada ainda pelos nossos afazeres. Né? Então, pelos nossos sentimentos. Então, a pessoa, se ela tem lá, por exemplo, isso é para você, viu, Soraya? Você fica enfurnada lá na Unifran, não vai desencarnar e ficar zanzando lá no povo da Odonto, não, hein? Vendo se estão fazendo direito, se não estão. Pica a mula. Tem coisa mais interessante para fazer lá, hein? Então, faz favor. Nem pensar, eu vou fugir. Nem a pau. Nem a pau. Mas acontece, viu? Acontece isso aqui. Hoje o Fernando Palermo estava me falando, eles têm uma reunião lá no centro espírita deles, mediúnica, e eles já voltaram, acho que nem pararam a reunião muito antiga que eles fazem lá, e ele falou que ontem eles tiveram várias comunicações durante a reunião, a gente já viu isso muito nas nossas também, várias comunicações de espíritos racistas. Foram vários, assim, vários médios, começou a pipocar, eles têm lá acho que uns 4 ou 5 médios, e tiveram várias comunicações nesse tema de espíritos que chegavam e apresentavam essa questão racial, né? Eu não gosto de negro, não sei o quê, e eles dizendo o seguinte, que eles tinham formado um grupo e que sempre que surgia essa discussão racial em algum local, e eles podiam chegar até aquele local, eles causavam confusão, intuindo as pessoas, inflamando essa questão. Né? Então, pegava ali um ser que tinha um pensamento mais voltado para essa questão do racismo, e eles insistiam no assunto mentalmente para que a pessoa se acalorasse mais ainda e criasse o transtorno. Conversaram com vários desses espíritos, né? Alguns reconheceram, outros não, e continuaram no mesmo esquema, mas percebe-se que foi um grupo que foi levado ali para atendimento naquela reunião. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Nessa questão que a gente estava falando, da perturbação, né, dos afazeres da gente depois de desencarnado, chama a atenção aqui, porque o que acontece? A brincadeira que eu fiz com a Soraya. Às vezes a gente é tão envolvido com aquilo que a gente faz na Terra, a gente se aproxima, se apaixona, cria um monopensamento por aquilo que a gente faz, e isso passa desde o trabalho, que foi a citação que eu coloquei aqui da Soraya, desculpa usar você como exemplo, Soraya, mas tem gente que vai fazer o quê? Tem gente que são prazeres humanos mesmo, né? De bebida, de jogo, de sensualidade, enfim, qualquer outro tipo de coisa. Que depois, se você desencarna, você não consegue fazer o que esses espíritos estão falando aqui. Você continua ligado aqui, né? No meio do grupo aqui nosso mesmo de encarnados, buscando essas afinidades nos grupos encarnados para que você possa continuar, né, aquele pensamento que você tinha, aquilo que você mais se dedicava. Isso passa desde um estudo até essas questões de sensações mais materializadas. E aí essa situação do racismo aí, ela mostra claramente. Então, seriam provavelmente seres humanos muito racistas que, ao desencarnar, continuaram com esse pensamento e eles vão ficar aqui envolvidos, até que eles possam ser, depois de um período mais ou menos longo, mas normalmente costuma ser longo, eles vão conseguir ser resgatados de alguma maneira, conseguir ter um momento de despertar, e aí eles vão começar esse processo aqui de progredir no conhecimento através das instruções de espíritos mais avançados, né, que vão começar a passar essas situações para que eles se esclareçam um pouquinho mais e que possam vir para outra encarnação um pouco mais preparados. Né? Porque a gente fala das compulsórias. As encarnações compulsórias, elas vão para aqueles mais endurecidos.
Então vamos pensar esses aí. Um indivíduo que foi lá da Ku Klux Klan, por exemplo, que queimava os indivíduos que eram negros, porque não aceitava hipótese nenhuma. Ele desencarna, ele continua com esse processo e ninguém consegue tocá-lo durante o período ali. E aí ele vem para uma reencarnação compulsória. Quer dizer, ele não teve nem esse tempo aqui, não deu para fazer isso. Ele não aceitou esse tipo de movimento. Né? Por isso a importância das reuniões de socorro, das reuniões de desobsessão. Para você, de alguma maneira, junto com as orientações do dialogador, com aquele choque anímico, com o trabalho todo da espiritualidade, de alguma maneira tocar esse espírito para que ele se torne receptivo a essas orientações. E aí que ele possa, nesse processo de erraticidade, se preparar um pouco mais para poder reencarnar. Imaginemos nós agora, que se a gente consegue desencarnar com um pouco mais de conhecimento, sem sentimento de culpa, né, tendo mais ou menos a nossa consciência tranquila de que nós fizemos o melhor aqui. Rapidamente a gente passa por essa perturbação, passa pelo reconhecimento de nós mesmos no plano espiritual, nos tornamos receptivos aos irmãos que estão nos recebendo lá, né, o nosso anjo guardião, aqueles amigos que estão à nossa volta, e se Deus ajudar, muito rapidamente a gente vai para esse processo de conhecimento, né, de auxílio. Aqueles mais avançados vão poder até ajudar outros que ficaram para trás, mas aqueles que não estão tão avançados assim, pelo menos já vão estar igual aquela moça que falou lá, apesar de que essa moça que está dando a comunicação aqui, ela aparenta já estar ajudando, né, já estar trabalhando, mas aqueles que ainda não têm condição de ajudar, pelo menos têm uma condição melhor de ser ajudado no processo de acelerar a sua preparação para a nova encarnação. Né? Interessante, Mário, esse exemplo que você deu aí dos espíritos racistas. E você falando, eu pensei assim, é porque hoje existe um movimento contra, né? E muito grande em todos os lugares. Então, vai ver que esses espíritos estão alvoroçados mesmo. Falou, não é que agora essa moda está pegando, né? Pode ser isso, é uma hipótese. Outra hipótese, esses espíritos, eles desconhecem a lei da reencarnação, mesmo estando na erraticidade. Porque quem está na erraticidade pode nascer. Vai nascer com outra forma. E às vezes quase sempre aquela que ele detesta, né? Para ele aprender. É uma leitura assim que eu faço. E outra coisa ainda que eu gostaria de dividir com vocês. Estava até fazendo um comentário para uma reunião que eu vou participar amanhã, estava preparando, e é justamente naquelas preces finais que fala o espírito que está próximo do desencarne, né? Aí Kardec cita assim e depois ele já faz uma prece. A prece que é mais de ensinamento. Eu estava pensando assim, a gente tem que se preparar para o desencarne. A gente não se prepara. A gente foge desse assunto. E olha que nós somos espíritas. Porque qualquer hora eu posso ir. E aí? Eu vou ficar grudada? Então, você deu o exemplo da Soraya, eu vou pegar mais uma vez. Quando eu trabalhei muitos anos no Pestalozzi, né? E eu, nossa, gostava, tinha adoração. Aí eu comecei a me preparar para sair. Eu me preparei, porque se eu não me preparasse, ia ficar aquelas encrenca, né? E como eu vivenciei com outras pessoas com as quais eu trabalhei, sabe? A pessoa saía e ficava naquela falação, hora reclamava, hora lamentava. Eu pensava, eu não quero isso para mim. A hora que eu sair, acabou-se, eu virei essa página. Isso não significa que eu não tenho amor, que eu não tenho respeito, não é nada disso. Mas eu quero cortar esse cordão umbilical. Vou ficar presa? Não, acabou, né? É igual a pessoa que separa, né, no matrimônio. Nossa, mas não larga do marido, ou a mulher não larga do marido, o marido não larga da mulher. Então, não queria muito isso para mim, não. Graças a Deus, eu me preparei e deu tudo ok. Então, eu acho que a gente tem que se preparar para o desencarne. Tem que se preparar, porque senão a gente fica aqui, né, assombrando os outros. Fica assombrando, fica perturbando. Eu quero assim, a hora que primeiro, a gente tem que ter lucidez, né? Eu tô indo, eu tô partindo, tchau, fui. E chegar do lado de lá, ou esse lado meu, sei lá, né? Que bobagem que eu tô falando. E aí, agora é outra história. O que eu vou fazer aqui? O que eu posso trabalhar? Pronto. Não que eu não goste das pessoas que ficaram, não que eu não tenha amor, não que eu não vou ter saudade, mas eu quero caminhar
Eu, deve ser difícil, né? Mas eu acho que é um treino que a gente tem que fazer. Marlene, isso é tão interessante, né? Porque quando a gente pensa assim, eu estou envelhecendo, e aí vai chegando uma hora que a gente vai sentindo até o próprio corpo físico se debilitar, né? E em algum momento a gente vai passar por isso, né? Eu estou falando por mim agora, eu tenho 52 anos, mas eu já vejo que eu não tenho mais a vitalidade que eu tinha quando, naturalmente, né? Quando eu tinha 30, não consigo mais fazer um monte de coisa que eu fazia. Então, quer dizer, a gente vai envelhecendo, e vai chegar um momento, e não é com 50 que vai acontecer isso, mas vamos pensar lá com 80, com 85, você já começa a pensar mais nessa questão da partida e a gente já vai se preparando. Alguns, né? Tem gente que não se prepara nunca e morre sem se preparar. Tendo a oportunidade do envelhecimento, que é a primeira grande oportunidade que Deus dá. Depois a gente tem a oportunidade de uma doença crônica, né? Um câncer, uma coisa que vem, que você vai ali sentindo que está chegando perto, você se prepara também. Mas o problema não é esse, né? O problema é que a gente tem que se preparar, como a Marlene bem colocou aí, o tempo inteiro, porque a gente não sabe, né, que a gente vai desencarnar. Que dia? Eu estava pensando ontem sobre isso, porque eu não sei se vocês viram, aquele pessoal da usina lá da Dedini, ali, da Raizen, em Piracicaba, eles levantaram o voo, o pai, o marido, a mulher e 3 filhos. E o piloto e o copiloto. O copiloto com 24 anos, piloto com 35, enfim, aquela turma, eles levantaram o voo e eu vi o vídeo, né? O fato da morte, a gente vê acidente o tempo inteiro. Mas eu estava vendo o vídeo, me dignei a ver o vídeo, porque a gente gosta de coisa desastrosa, né? O ser humano tem, parece, uma fixação. Eu fui ver o vídeo. O avião decola e cai na mesma hora. Então, eles nem viram o que aconteceu. Eles não viram, não deu tempo de ver nada, porque o avião está fazendo aquele movimento, de repente ele faz o avião faz muito isso. Às vezes você está lá em cima, o avião tem aquelas oscilações por conta de turbulência, e a pessoa quem está acostumado a voar igual eles ali, está acostumado com esse tipo de movimento. E aquilo o avião fez e caiu. Então eles desencarnaram, os 5 indivíduos, sem nenhum tipo de preparação, sem saber, sem nada. Eles levantaram, estava a família inteira, deixaram o filho, o neto, deixaram todo mundo aqui, né? Então, veja a importância, né, do que a Marlene falou agora, da gente se preparar. Lembra das freiras, que a gente já falou aqui mais de uma vez, que as freiras batiam, que tinha uma freira que ficava batendo na porta, falando, pense na morte para despertar as outras? Então é meio isso, né? É meio isso, né? Mas isso é muito ruim, isso é depressivo. Não, não é. A gente tem que pensar o seguinte, aqui é transitório. E a gente não sabe a hora da morte. Né? Novamente, se eu estou envelhecendo, se eu já estou avançado, ou se eu já tenho uma doença crônica, eu já estou avisado. Mas no nosso caso, por exemplo, aqui, a gente não está avisado. Né? E pode ser que a gente durma agora e não se levante mais. Né? Eu tenho um irmão de um amigo meu, eu estou cheio de contar causa, né? Mas vocês vão segurando aí. Isso faz parte da idade, viu, Mário? Também é. Tô ficando... Marlene, eu tô ficando prolixo, sabe? Eu vou engatando uma conversa, uma história na outra, daí a pouco tô parecendo aqueles mineiros, velho. Vou começar a pitar um cigarro de palha, sabe? Contando os causos, né? Mas os causos é bom para ilustrar. Tem um amigo meu que o irmão dele tinha 30 anos na época, mais ou menos, está fazendo já uns 10 anos. O irmão dele foi esportista, tudo, veterinário, a mulher estava grávida, ele tinha um filhinho, a mulher grávida. Ele foi correr uma São Silvestre. Correu uma São Silvestre em São Paulo, voltou, participando da festa ali de Réveillon, ele não se sentiu muito bem, estou meio indisposto, tudo, mas ele tinha feito a corrida, deitou e tinha combinado de 9 horas da manhã, ele era veterinário, e ver um gado com o pai dele. O pai dele chegou na casa dele e ele dormindo, o pai ou o sogro, e ele dormindo. E aí a mãe falou, eu falei com ele, era umas 7 horas da manhã, depois ele voltou a dormir. E eles entraram no quarto, o menino tinha morrido. Ele teve uma embolia, então na corrida provavelmente soltou algum coágulo na região ali da panturrilha, na região que ele estava forçando, subiu, deu um coágulo, entrou no pulmão do cara, o cara morreu. Com 30 e poucos anos, tinha acabado de correr uma maratona. Então, quer dizer... Eu conheci esse caso aí. Então, e esse meu amigo, inclusive, a esposa dele faleceu 20 dias depois, de lúpus também. Então, quer dizer, ele tomou 2 pancadas assim, direto. Mas esse rapaz, ele não estava esperando aquilo, né? Jovem, né? E não foi nenhum acidente, né? Foi um acidente, mas não foi um acidente automobilístico, uma coisa assim. Foi uma morte repentina, meio que natural, assim, né? De causas naturais. Mas é difícil, porque a gente tem que estar preparado, né?
o que a gente está fazendo de uma certa maneira, estudando a doutrina, se a gente estiver fazendo, né, realmente do jeito que tem que se fazer, né, refletindo sobre aquilo que a gente está estudando, é uma preparação, né? Eu penso que é, né? Porque pelo menos material teórico a gente vai ter, né? Sei que na prática a história é meio outra, mas pelo menos um pouco de conhecimento a gente vai ter, né? É isso aí que você está falando, quando é jovem, assim, é complicado, né? Porque por mais que, por exemplo, o jovem saiba tudo, é claro, ele está com uma perspectiva de vida enorme. E tem que ser assim, né, gente? Tem que ser assim também. E o mais velho, o doente, também tem que se preparar. Agora, esse falar sobre a morte que a gente não fala. Não é que a gente vai falar assim com essa nostalgia, com esse medo, não é isso. Mas é falar sobre a morte como uma etapa da vida nossa, né? E viver bem, viver com alegria e usufruindo cada momento, né? A Eunice sabe, eu vou repetir. Vocês já devem ter visto. Eu fui dar uma aula no Pestalozzi e eu fiquei com isso. Eu vou falar sobre a morte. Mas eu tinha que ter cuidado, porque eu ia falar com criança, assim, adolescente, né? Eu não queria falar de uma maneira leve. E tem uma historieta do Snoopy, que é muito bonitinha, eu usei, vocês já devem ter visto, eu peguei na internet. O Snoopy fala assim, não, o amiguinho lá do Snoopy fala assim, é isso, ele fala assim, um dia a gente vai morrer. Todo mundo sabe disso, um dia a gente vai morrer. Aí o Snoopy vira e fala assim, mas todos os outros dias não. Olha que lindo, gente. Todos os outros dias não. Então a gente tem todos os outros dias para viver bem, para amar, para aprender, para perdoar. Aí o dia que morrer, tchau, né? Fui. Soraya, você ia falar? Eu ia falar que é como se a gente tivesse que estar sempre preparado para uma viagem, né? Então, assim, às vezes não é uma mala, mas se você está fora de casa, né? A gente não leva, às vezes, uma nécessaire com alguns itens ali que a gente, né? Então, eu pensar que esse preparo espiritual, ele tem que ser todo dia mesmo. É fácil? Não. Fácil não. Mas eu acho que ele vem, assim, estudar ajuda muito aí, tornando isso mais natural, né? Assim, eu lembro que quando eu era menina, assim, eu tinha muito medo, porque eu não conhecia, né? Não entendia, não sabia, assim, não tinha hoje as informações que eu tenho aqui. E hoje, assim, eu acho que eu encaro com mais tranquilidade, mas eu acho que o medo maior, talvez, das pessoas, não sei, talvez não seja a morte em si. Eu acho que o que pode causar essa morte, né? Uma doença, uma dor. As pessoas têm medo muito, acho que, do processo, né? Que leva a... talvez não da morte em si. Eu acho que talvez lidar com isso seja mais difícil. Minha visão. E só uma coisa em minha defesa, eu não vou para a Unifran para desencarnar. Eu acho que existem tantas possibilidades né, que eu posso explorar. Vem para o Luz e Amor. Não é? Eu quero encontrar a turma. E pedir ajuda, assim, me mostra onde eu posso estudar, onde eu posso, não é? A gente vai embora, chega, gente. Eu sinto, assim, que o meu... É como Marleninha, é um tempo que a gente sabe que tem ali e a gente tem que saber que é o trabalho que você tem de compromisso ali por um tempo. Ele não é você. Não é fácil, né? Porque quando a gente ama o que faz, isso leva... Às vezes a gente precisa fazer uns exercícios, de vez em quando, de desapego. E de vez em quando vem uns exercícios para mim, que eu falo assim, ai meu Deus, será que já não está na hora, né, de ir para outra coisa? Mas faz parte. Falou a palavra-chave, desapego. Né? Desapego. Que a gente tem dificuldade, né, Soraya? A gente é apegada a tudo. É o meu filho, é o meu marido, é meu amigo, é meu... a palavra que a gente usa, o pronome possessivo. E Marlene, é assim, ó, quando a gente está desanimando, chega alguma coisa que... Fala alguma coisa fofa, vem, né?
Falo, gente, parece uma pegadinha, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente se encanta, né, com a área da educação é muito encantadora. Qualquer trabalho, né, que se faz com amor, ele encanta, ele te envolve. Então, é o desapego mesmo. Para a gente exercitar esse desapego, o melhor é aproveitar cada momento da melhor maneira possível, né? Então, se é no teu trabalho, você está fazendo melhor, se é na sua casa, você está fazendo melhor, que você pode, mas sentindo que você está fazendo melhor, porque aí você já vai, né, não vai deixando esses sentimentos de culpa, nem essa necessidade de fazer mais, que vai te levar, né, até numa desencarnação, a ficar ali ainda envolvido com aquilo. Se a gente tiver essa sensação de dever cumprido, facilita o desapego, né? E aí, Soraya, só quero contestar uma frase que você falou aí. Você falou que a morte é uma viagem. Não, a viagem é a vida. A gente vai voltar para casa. Aqui que a gente está viajando, entendeu? A gente está meio que aqui é que a gente está viajando. E a gente tem que estar preparado para voltar, né? De vez em quando é aquela viagem. A Marlene falou que quando a gente está jovem, a gente não quer, a gente não está esperando desencarnar. Mas é porque a viagem está começando, né? Então pensa numa viagem de férias. Quando você tira 15 dias de férias e está viajando os 15 dias. Quando você está no 7º dia, você quer voltar para casa? De jeito nenhum, agora que está ficando bom a viagem, né? Mas quando está chegando lá no 14º, né? Você já está doido para ir embora, né? Eu quero meu sofá, quero a minha cama, quero, né? Então a vida da gente é essa viagem aí. Quando a gente tem que voltar muito cedo, você fala, putz, agora eu tenho que voltar, interromper aqui, estava tão bom, né? Me preparei para vir, arrumei mala, arrumei a necessária, embarquei, né? Fiz o trajeto, que é encarnar, pensa, encarnar é igual viajar para a Europa, né? Igual viajar para o Japão, né? Você tem que vai lá, você tem que diminuir, você tem que, né, passar pela perturbação, entrar no ventre da sua mãe, sair, nascer, aprender. É igual ir para o Japão de avião, pô, demora uma eternidade. Aí você chega no Japão, fica 2 dias e fala, quero ir embora para minha casa. Ninguém faz isso, né? Agora fica 30 dias no Japão para você ver. Você não vai aguentar comer sushi mais. Eu quero ir embora, comer arroz, feijão e ovo, velho. Mas uma coisa assim que eu faço de exercício, eu sempre fiz ao longo eu estou há 21 anos, né, nesse trabalho. Então, um exercício que eu me coloquei ao longo do tempo, eu sempre coloco pessoas perto, sempre tenho pessoas perto de mim e eu compartilho tudo que eu estou fazendo, eu ensino, porque eu falo, aquilo precisa existir sem eu estar ali. Então, se eu tiver qualquer problema, não pode parar. E por isso que eu acho que eu amo tanto, porque tem que existir mesmo que eu não esteja lá, né? Que gracinha, Mário. Palma, Soraya. Não é todo mundo que faz isso, não. Mas é uma excelente estratégia, tá? Eu também tento fazer isso. Eu falo para as pessoas assim, a gente tem que ter o direito de morrer. Eu preciso ter o direito de morrer. O primeiro direito é tirar férias. Eu falo, a gente tem que ter o direito de tirar férias. Para eu tirar férias, alguém tem que fazer o que eu faço. Agora eu falo, a gente tem que ter o direito de morrer. Porque se eu morrer amanhã cedo, e a gente pensa que não, mas se você deixa situações muito em aberto na sua casa, aquelas coisas que a gente tinha que resolver na família e não resolve, aquelas brigas, aquelas tretas, aquelas situações todas, você vai levar isso aí para o plano espiritual. E vai atrapalhar, né? Mais ou menos, mas vai atrapalhar, porque você vai ficar naquela. São sentimentos de culpa. Eu já falei para vocês aqui de um filme do Robert De Niro que eu vi, chamado A Missão, quando ele está subindo uma montanha, ele é um padre lá, daqueles jesuítas, e ele está subindo cheio de mala, cheio de coisa, subindo uma cachoeira assim, ele não conseguia subir mais, ele cai, ele vai sofrendo, aí ele começa a tirar aquelas malas, ele começa a jogar aquilo fora, e aí ele sobe aliviado. Então a vida da gente é isso, é o sentimento de culpa, você carrega aquilo lá, é como se fosse uma mala muito pesada nas suas costas. Então, vamos viajar leve, né? Vamos voltar para casa leve. Nós já usamos as roupas aqui, larga para cá, né? Desapega. Tem alguém aqui, deixa eu ver, alguém que citou um livro aqui, a dona Dalva lá, ó. A indicação do filme, ó, Minha Vida, que mostra uma grande preparação para desencarne, aceitação, reconciliações, é muito lindo. A Cláudia me falou que viu esse filme aqui, que é bem legal mesmo. Minha Vida, lá da Netflix. Beleza. Vamos andar mais um tiquinho aqui, gente? Dá tempo da gente ver mais um pouco da próxima aqui, ó. Então, julho de 61. Os amigos não nos esquecem no outro mundo. Um dos nossos assinantes nos envia a palestra seguinte, que teve com um de seus amigos cuja perda lhe fora muito sentida, por intermédio de um médium estranho, desde que ele mesmo não é médium. Além da notável elevação do pensamento, ver-se-á a prova de que os laços terrenos, quando sinceros, não se rompem na morte.
Primeira palestra, 28 de dezembro de 1860. Evocação. Rogativa ao espírito de Jules P., que me foi tão caro para vir comunicar-se comigo. Caro amigo, venho ao teu apelo, venho com tanto amor. Solicitude quando não esperava poder comunicar-me contigo, senão em tempo ainda recuado pela vontade de Deus. Quanto me é agradável ver nesse tempo abreviado por tua vontade e poder dizer-te quanto a provação que sofri na terra serviu ao meu progresso. Embora ainda errante, sinto-me muito feliz, sem outro pensamento que o do entusiasmo pelas obras de Deus, que me permite gozar de todos os prodígios que se digna deixar à minha disposição, deixando-me esperar uma reencarnação no outro mundo superior, onde seguirei a gradação afortunada que me elevará à suprema felicidade. Possas tu, caro amigo, ouvir-me, ver em minhas palavras um presságio do que te espero. No último dia, virei tomar-te a mão para te mostrar a via que já percorro desde algum tempo com tanta alegria. Encontrar-me-ás como guia, como na vida terrena me encontraste como amigo fiel. Pessoal, essa comunicação aqui é espetacular, ela é linda do começo ao fim, né? Então vamos ver aqui, vamos pegar parte a parte aqui, porque tem muita coisa bacana. A gente viu as últimas três aí, essa é a terceira que a gente está vendo, de espíritos mais elevados. Aí a gente percebe, a gente que está acompanhando agora várias comunicações, a gente percebe o grau de profundidade da conversa, né? Então umas são bem superficiais ali, apesar de ser instrutivas também, mas são bem superficiais, a gente tem que ficar aprofundando. Essas aqui é o contrário, o cara joga a gente lá no fundo, a gente tem que voltar. A gente tem que, deixa eu voltar para respirar, para entender o que ele está falando. Então, olha que legal, né? Aqui uma coisa bacana que começa é assim, ele chamou um médium estranho para poder se comunicar, com o amigo se comunicar, porque ele não era médium. Então, eram dois amigos, a comunicação já mostra aqui que eles têm uma afinidade muito grande, né? E aí a gente, só de começar a ver, percebe que os dois são espíritos mais evoluídos, aí não vamos ficar medindo a evolução de espírito aqui, mas pelo teor da comunicação aqui, a gente percebe que eles estão num patamar de evolução elevado aqui, já mais elevado em comparação com os demais que se comunicaram, né? Aí ele começa aqui na primeira colocação dele ali já, falando uma coisa muito interessante, que ele tinha vontade de se comunicar com um amigo, mas ele achava que ia demorar bastante ainda, né? Então, veja, ele estava lá na situação dele, né, se readaptando ali à questão nova dele na erraticidade, não esperava se comunicar ainda, e aí ele vai falar, ó, quanto me é agradável ver esse tempo abreviado por sua vontade. Então, olha que interessante, olha o poder que nós temos de movimentar o plano espiritual, sobretudo aqueles que desencarnaram há pouco tempo. Então, isso traz uma responsabilidade para nós encarnados aqui, penso eu, né? Então, veja aqui, esse espírito estava lá, ele não tinha essa perspectiva de se comunicar tão cedo, pela vontade desse que aqui estava de vê-lo, ele evocou e foi permitido por Deus que ele fizesse essa comunicação, que eles fizessem essa religação. Eu achei muito bonito aqui. Ele vai relatar que ele sofreu na Terra, né, a provação que ele sofreu, que serviu ao progresso. Então a gente infere daqui que ele provavelmente passou por alguma doença, alguma provação, alguma coisa, e ele já vai dizer ao amigo ali que isso serviu muito para a evolução dele. Ele coloca uma frase aqui que é interessante se a gente remontar aí a duas comunicações anteriores, também o Espírito falou isso. Ele fala aqui, ó, embora ainda errante, sinto-me muito feliz, sem outro pensamento que o do entusiasmo pelas obras de Deus. Esse embora ainda errante é interessante porque vai lá naquilo que o Vitor gosta lá de colocar, que a gente falou, sobre a questão das palavras. Né? Porque quando Kardec fala no espírito errante, na erraticidade, ele está falando de todo mundo que está desencarnado. Né? Quando esse espírito fala em errante aqui, é igual aquele lá falava que ele estava em transição, período de transição, e que ele não era feliz, lembra? O espírito falou, eu estou aqui, não sou feliz, eu estou nesse momento de transição. E aí Kardec ainda falou, estou errante e não estou feliz por isso. E Kardec falou para ele, mas nós temos muitos espíritos errantes que se dizem felizes.
né? Então, nós vimos aqui a menina anterior, aqui, a moça anterior que deu a comunicação, ela está na erraticidade e ela está muito feliz, ela se coloca como muito feliz. Ele coloca aqui, ó, embora ainda errante, sinto-me muito feliz. Mas ele coloca essa situação de errante aqui, e eu entendo, eu gostaria que vocês me falassem, se vocês entendem também, que essa frase dele coloca ele como assim, eu ainda estou um pouco perturbado aqui. Né? Ele não está totalmente, apesar dessa comunicação mostrar que ele já é um espírito mais evoluído que os outros anteriores aqui, ele ainda não está totalmente à vontade no plano espiritual. Senão ele ia falar isso, né? Embora ainda errante. Ora, você só tem, né, duas condições aqui. Ou você está na erraticidade, são três, na verdade, né? Ou você está na erraticidade, ou você está encarnado, ou você está no mundo feliz já sem a necessidade de reencarnar mais. Essa é a separação, senão, se eu não estiver aqui com o pensamento equivocado, que Kardec faz. Então nós temos os espíritos puros, aqueles que não têm necessidade mais de encarnar, todos os demais que estão desencarnados estão na erraticidade, portanto errantes, e os encarnados. Né? Então, ele demonstra aqui essa situação que ele ainda está meio que se adaptando ali, né? E aí ele vai dizer lá que ele tinha lá, ó, Deus que me permite gozar os prodígios, que se digna a deixar à minha disposição, deixando-me esperar uma reencarnação no mundo superior. Olha que bacana. Então, ele desencarnou, ele já tem um grau mais elevado, ele ainda está se sentindo estranho por estar na erraticidade, talvez porque ele ainda não tenha compreendido totalmente que esse é o estado natural dos espíritos, e ele já está antevendo a reencarnação dele, que ele já foi informado aqui, que ele vai poder ter essa reencarnação num mundo melhor, né? Num mundo superior, ele vai dizer aqui. Então, ele já percebeu o seguinte, eu não preciso voltar para a Terra, eu posso reencarnar em outro planeta superior. Né? Ele ainda conclui, onde seguirei a gradação afortunada, que me levará à suprema felicidade. Olha que interessante. Vou parar esse treco. Então ele vai... Deixa eu parar essa apresentação para nós chegarmos assim. Então ele vai mostrar aqui que ele vai reencarnar nesse plano superior, que ali ele vai ter essa possibilidade ali de elevar-se à suprema felicidade, né? E aí ele faz uma colocação para o amigo, né, dizendo, ó, possas tu, ouvindo, ver em minhas palavras um presságio do que te espera. Então, já pensou que lindo que fosse se a gente pudesse ter uma comunicação dessa, né? De um amigo próximo que vem e fala, eu estou muito bem aqui, eu vou reencarnar no mundo superior, e isso é o que te espera também, ou seja, você vai vir comigo, né? E aí, não, como se não bastasse isso, ele ainda vai falar para ele, ó, espera que no último dia eu virei tomar-te a mão e mostrar a via que já percorro desde algum tempo com tanta alegria. Olha que fantástico, né? Então, vamos cultivar bons amigos aí, nem que seja por interesse, né? Vamos buscar uns amigos mais elevados aí, gente. Por isso que eu não desgrudo de jeito nenhum das nossas figuras aqui no Centro Espírita, porque eu falo, filho, se você morrer, você lembra que eu sou seu amigo, meu. Eu vou começar a evocar, o povo começar a morrer, eu vou começar a evocar para ver se eu acho algum desse aí, que vai falar que eu já estou com o meu passaporte carimbado, né? Como se eu tivesse carimbado o passaporte dele aqui. Ó, você vai, quando você desencarnar, isso aqui é o que te espera. E eu ainda vou vir te buscar. Então, é maravilhoso demais, né? O que vocês acham disso aí? Um comentário? Ai, muito bonito, né? E consolador, né, Mário? Que esses laços que se estabelecem, esses laços verdadeiros, eles continuam, porque eu acho que é uma ansiedade, né, de todos também. Quem que eu vou encontrar, né? Será que eu vou encontrar os meus afetos? E será que a gente vai poder viver momentos bacanas também lá, né? Eu acho que é isso. E isso é consolador, né? Um amigo que vem te falar isso e falar, olha, eu vou te esperar, tal, é bacana. Eu achei lindo. É porque a gente já tem essas informações, né? Que aqueles que a gente tem muita afinidade normalmente vão vir nos buscar. Mas você ter uma confirmação dessa aqui, ainda mais de um grande amigo, né? E sabendo ainda que ele está numa situação dessa, é fantástico, né? E essa história da gente viver uma coisa bacana no plano espiritual, na verdade, chega um momento na evolução em que a gente tem essa certeza, né? E que o momento desconfortável é esse que nós estamos vivendo. Na verdade, ele é mesmo, né? O momento desconfortável é o de encarnado, não é o de desencarnado. É que
a gente, por estar próximo ainda da matéria, por estar próximo ainda do animal, do instinto animal, a gente se apega a ele e o instinto de conservação fala muito alto. Então, a gente não quer de jeito nenhum abrir mão, né? E o apego, né, que a gente com família, amigos, com todo mundo, com as nossas coisas, né, com o meu, né, com a minha, com a minha empresa, o meu trabalho, a minha família, o meu filho, o meu neto, o meu amigo. Então a gente se apega a isso e aí você não dá nem tempo da gente perceber, e também o grau de evolução não permite que a gente perceba o quão bom é estar desencarnado, que é no nosso estágio natural, né? Mas isso é bom quando você está liberto, quando você está desperto, quando você está, né, nesse processo aí. Ô, Mário, quando eu tive, minha avó desencarnou tem quase 2 anos, mais ou menos. Meu pai havia desencarnado 2 anos antes, mais ou menos, e eu tinha um tio que não era irmão do meu pai, ele era casado com a irmã da minha mãe. E o meu tio e meu pai eram muito amigos de infância, assim, de meninote, e meu tio desencarnou muito moço, assim. Meu pai, acho que 20 anos depois, né, do meu tio. E que também era jovem. E quando a minha avó estava num processo ela estava já num processo de desligamento e tal, e ela começou a ver os espíritos e tal. E ela via sempre os dois juntos. E quando ela contava, né, que eles tinham ido visitar ela, o tio Nelson, o Márcio, eu ficava tão feliz. Eu falava, gente, eles se encontraram. Então, eu falava assim, poxa, eles eram amigos, né? E que bom que eles estão juntos, né? E assim, eu acho que é muito consolador pra gente, eu acho que é bonito isso. Normalmente, assim, essas amizades, né, muito próximas, assim, normalmente elas se dão com espíritos mais ou menos da mesma faixa, né? Porque se é muito distoante, tem também casos, mas normalmente assim, você tem uma similaridade, aí é mais fácil de encontrar, né? Aí é mais fácil de encontrar, porque se um vai na igreja e o outro vai no boteco, você não vai encontrar nunca, né? A não ser que seja no caminho, né? No caminho de um para o outro ali. Mas muito legal. A semana que vem a gente vai continuar essa comunicação aqui, e eles têm 2 palestras aí com esses amigos, e vai valer a pena a gente esmiuçar cada uma delas. Tá certo, meninos? Então vamos em frente, semana que vem a gente está de volta. Beleza? Fiquem com Deus. Tchau, obrigada. Fica com Deus. Boa noite. Boa semana, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Até quarta. Tchau, gente.